da gente estar aqui. Plena saúde, corpo físico funcionando direitinho, né? Sem dor, privilégio. Falando de coisas boas, né? Falando do nosso Pai, como o Galácia acabou de dizer, falando de Jesus, né? Essa pessoa tão importante na vida de todos nós. Então, agradecendo desde já pela oportunidade, temos aí um tema, né? A necessidade de visualizarmos a nossa vida futura, né? É esse o tema hoje que a gente vai procurar desenvolver, falar um pouco a respeito. E logo no livro Obreiros da Vida Eterna, né, do André Luiz, Emmanuel nos fala rasgando véus, no prefácio do livro, né? Então é um título para a gente pensar, né? Que véus são esses que impedem a gente de ver o quê? Né? O que estão além desses véus? Que tem muito a ver com o título, né? Que é a nossa vida futura. Que Jesus já nos falava, né? Que a gente tenha olhos de ver. Todo mundo via, mas o que mais que estava querendo Jesus falar? Ter esses olhos de ver, né? Essa visão um pouco além. Que todos nós ainda temos véus, né? Que com a vinda de Jesus foi rompido uma parte desses véus e com o Espiritismo ajuda a alargar a visão nossa dessa vida futura, rasgando ainda mais esses véus, para que a gente possa estar visualizando o nosso futuro, que é o intuito da conversa dessa noite, né? A gente está visualizando a nossa vida futura e como há dela influenciar na nossa vida presente, alargando esses horizontes, né? A importância que o Espiritismo, rasgando esses véus, vem ampliar a nossa visão. Então é disso que é o tema da palestra hoje. Então logo no primeiro parágrafo, né, ele fala: o homem moderno, pesquisador da estratosfera e do subsolo, esbarra ante os pórticos do sepulcro com a mesma aflição dos espíritos gregos e romanos de épocas recuadas. Então olha só o Emmanuel como é que ele já logo de cara já faz uma frase que é a dificuldade da humanidade, né? Tá visualizando esse nosso futuro. E porque ninguém quer ver além do que tem além da nossa vida futura. Então, esse homem moderno, né, que já pesquisou tanta coisa, conhecedor já de tanta coisa, que já foi para a Lua, pretende ir a Marte, já pesquisou as profundezas oceânicas, mas ainda diante dos pórticos do sepulcro, ele ainda se esbarra com tão pouco conhecimento, né? Como os gregos e romanos de épocas recuadas, de 2.000, 3.000, 4.000 anos atrás. Então veja como é que a população hoje em dia, com tanto conhecimento já, conhecimento da casa do Pai, porque a Terra, né, é um conhecimento meio limitado ainda, porque a Terra, perante a casa do Pai, o universo, né, é um grão de areia no Saara. Mas desse cômodo que é a casa nossa, a gente já conhece muita coisa, né?
Então, esses conhecimentos já estão dilatados, mas chega nos pórticos do sepulcro, a humanidade se esbarra, ainda com medo, né? Quantos pensam além da morte? Quantos vão além? Então, eu sempre falei, né, que as pessoas pensam na aposentadoria e num plano de saúde, que é natural, né? A gente prevê o nosso futuro. Mas e além disso, né? O que é mais? A gente prevê isso, pensa nisso sempre para adquirir situações que nos garantam o nosso futuro? São esses os questionamentos, né? Quantos pensam além da morte? Então, igual na esfinge, né? Esfinge do Egito lá, que é decifra-me ou devoro-te. É essa que o Emmanuel fala, que a gente precisa ou decifrar o que acontece, ou a esfinge engole a gente, né? Que é a única certeza que a gente tem na vida, né? Então, para muitos isso ainda é motivo de inspirar medo, né? Pelo que as religiões impuseram, né? A católica com tanto medo de inferno e tudo mais, tá aí minha tia, o exemplo aqui que tem pavor, né? Pela imposição desse medo que a Igreja Católica pôs. Não faça isso, não faça aquilo que vai para o inferno, Deus castiga. A gente cresceu com essa mentalidade. E daí a gente esbarra nesses medos e a gente tem medo de ir além, né? Então, quando a gente tem esse medo, as finalidades da vida ficam muito restritas, ficam muito aquém, né? Dos valores e como nos portamos, porque a gente não visualiza uma vida eterna que o Pai bondoso deu para a gente. Então essas finalidades ficam muito só materiais aqui e agora, e a gente precisa dilatar isso, essa visão que Jesus veio trazer para a gente e que a gente, pelo Espiritismo, auxilia muito. A gente está visualizando essa vida eterna, que é o maior presente que o Pai poderia dar para a gente, que a gente ainda não tem muita dimensão do que seja, né? A gente ainda não tem essa coisa tão nítida do que seja. Então, ele fala logo em seguida, né? Os séculos varreram as civilizações e refundiram os povos. Não transformaram ainda a face enigmática da sepultura. Então, a maioria esbarra nesse medo e não consegue visualizar o que tem para frente. Então, isso daí é uma realidade da humanidade em geral, né? E quantos estão sem medo, buscando conhecer o que realmente acontece, ferindo sentimentos e torturando inteligências. Ferindo sentimentos porque aqueles que perderam seus entes queridos que acham que perderam para sempre, não tem a certeza se continuam vivos, qual a situação deles, como é. Então isso fere sentimentos, por a gente não ter esse esclarecimento da vida futura nossa, né? Então, torturando inteligências, que as pessoas pensam, mas não conseguem enxergar numa situação o que seja realmente, como é depois da morte. Então, fere muitos sentimentos, levando muita desesperança, muitas situações dolorosas de mães e pais aí que perdem seus entes queridos. E que o Espiritismo, mostrando de uma maneira clara, consola com muita propriedade, né? Traz muita
fé e esperança no futuro. Então ele é o consolador que Jesus nos prometeu. Isso nos auxilia muito a sofrer esses impactos, uma nova visão. É a única certeza que a gente tem e ainda a maior dúvida do que seja realmente a morte, né? Da maioria da humanidade, com poucas exceções, né? Muito poucas exceções, porque a gente veio aqui, já estudou aqui no curso que está tendo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no prefácio, vendo que Sócrates, 500 anos antes de Jesus, já tinha uma visão claríssima da continuidade da vida. Então a casa proporciona esses conhecimentos. Por isso que a importância da gente estar buscando as informações, né, a respeito, para que mais informados a gente e ver como pessoas há 2.500 anos atrás já tinham essa noção da sobrevivência da água. E hoje a maioria ainda não tem essa visão. Então, quando a gente tem essa visão muito mais compreendida, né, a gente aproveita a nossa vida com muito mais intensidade para os reais objetivos que o Pai criou a gente. Então a gente tem que estar visualizando o futuro e os objetivos para que a gente foi criado. Senão ficam muito restritos. Só a parte material, se você não estiver visualizando o nosso futuro. Então é importantíssimo que a gente tenha essa visão clara, né? Não tenha esse medo e vá buscar como é o funcionamento da vida além da morte, né? Deixa eu pus aqui umas coisas, né? Então o livro Depois da Morte, do Leon Denis, ele vem explicar muito, é um livro ótimo, né? Que ele vem falar justamente isso, esclarecer todos esses pontos depois da morte, como é que funciona, como é que não funciona, né? As situações. Então, a maioria dos sistemas filosóficos da humanidade foram desenvolvidos sobre isso, sobre os propósitos da vida, da onde a gente veio, aonde a gente está, para onde a gente vai, como são. Então, a maioria dos sistemas filosóficos sempre buscou desvendar esses mistérios para a humanidade. E muito pouco se chegaram a conclusões lógicas, né? Por isso que esse livro, o Leon Denis era espírita na época de Kardec, muito lúcido, escreveu esse livro e que é muito importante que a gente leia, tenha essas instruções que ele já naquela época nos proporcionou, né? Então, a gente vai tentar transpor pelo Evangelho e pelo Espiritismo, esses portais da morte, né? Pelo Evangelho, que é a vinda de Jesus, a sua ressuscitação depois do terceiro dia, né? Mostrando que a vida continuava. Ele nos deu essa certeza. E o Espiritismo mostra de uma maneira muito clara como as criaturas vivem do outro lado. Você pega a obra Céu e Inferno, mostra claramente como as pessoas viveram aqui desse lado e como elas se encontram do outro lado. Então é preciso que a gente busque estar se esclarecendo com tantas informações, né, que a casa oferece pelas leituras, o estudo do sábado das 4h30,
que é o estudo dos livros do André Luiz, uma série de 14 livros. Estudamos só no primeiro livro 4 anos, que mostra muito bem a vida depois da chegada do médico Carlos Chagas, como foi a chegada do outro lado, né? E pelo visto só das pessoas que frequentam, não estão muito preocupadas com o futuro nosso, que é a única certeza que tem, né? Só ficam com as coisas materiais daqui, do agora, mas sem estar visualizando de uma maneira mais aprofundada a única certeza que a gente tem. A gente precisa. Se vamos para um país, a gente tem que saber como é que funciona lá, se está calor, se está frio, que roupa que eu uso, como é que é. Eu preciso estar buscando informações para esse futuro nosso, né? Então, as criaturas que limitam a vida, né? A vida material, é natural que se apeguem a tudo antes dela. Se peguem à matéria, se peguem às sensações, às paixões. Por quê? Por medo de não saber o que tem do outro lado. Então eles se agarram instintivamente, se apegam às coisas materiais. É um desespero. É como, mas o tempo vai passando. E aí? É um desespero para viverem as sensações que as paixões proporcionam para a gente, os apegos das coisas materiais. E essas dificuldades de quem viveu isso aqui, a gente vê do outro lado, que continuam do mesmo jeito. E aí? Então a gente precisa estar modificando essa visão nossa do futuro, para que a gente venha ter mais facilidades do outro lado, né? Então, daí se constrói as felicidades, busca as felicidades nas coisas materiais aqui. E como se pode se construir, é como construir uma casa sobre areia. Uma hora ela vai ruir. Por quê? Porque a maior característica da matéria é a sua transitoriedade. Hoje estamos aqui, amanhã ninguém garante. E aí? Como que a gente pode querer construir a nossa felicidade sobre as nossas coisas materiais? A maior característica é essa, a sua transformação. Então não dá para a gente querer ser feliz, não que a gente não possa usufruir dos benefícios que a matéria nos proponha, né? Dentro da moderação e do equilíbrio. Mas os nossos objetivos têm que ser outros, maiores, superiores. Então, automaticamente, aqueles que só se viram para a matéria, eles se privam das maiores felicidades, porque vão ter desilusões e não procuram desenvolver as virtudes que vão nos levar para a verdadeira felicidade, construindo o reino de Deus aonde? Dentro da gente, desenvolvendo as virtudes dentro da gente, para que aonde a gente estiver, a gente as leve, porque estamos aqui hoje e amanhã não sabemos. E aí? Se a gente não tem esses objetivos, como que a gente vai construir essa casa sob a rocha que Jesus nos fala? Ele nos fala que o reino de Deus está dentro de vós. Então são esses os objetivos que o Espiritismo mostra de uma maneira clara, que a gente que tem que estar trabalhando, aproveitando a nossa vida aqui, a nossa breve vida, que parece que é cumprida, mas não é, é muito curta, da melhor maneira possível. Isso é lógico, para propósitos duradouros, né? Propósitos que durem para a eternidade. Ao levantar do espírito do outro lado.
Agora, se o Emmanuel pega sempre na natureza, os exemplos da natureza, como é que pode uma lagarta que se arrasta virar uma borboleta? Quer um símbolo mais da natureza do que esse, né? E é o nosso futuro amanhã. Mas a gente vai estar pronto para bater asa do outro lado, ou a gente vai continuar se arrastando? Aqueles que estiveram apegados demasiadamente aqui na matéria, nos vícios, nas paixões, continuam se arrastando do outro lado. Aqueles que têm a possibilidade de participar das reuniões mediúnicas estão vendo toda semana a dificuldade dos espíritos apegados às coisas materiais, aos vícios, aos problemas das paixões. E, no entanto, estamos vendo aqueles que já levantaram voos, estão se sentindo bem e estão felizes pelo seu trabalho árduo aqui. O exemplo é a dona Nica aqui do lado. Depois do terceiro dia do seu desencarne, estava aqui no centro dando comunicação lúcida. Então, isso é um espírito que viveu na simplicidade, mas com lucidez, para a única certeza que a gente tem. Então, a gente precisa estar trabalhando para esses objetivos superiores. Então, a morte está a serviço da vida. Morre uma semente, nasce uma flor. Morre uma flor, nasce uma semente. Morre uma semente, nasce uma árvore. E assim, esse ciclo contínuo. A gente morre aqui e renasce para o outro lado, nessa constante evolução. É isso que Jesus veio mostrar para a gente. A volta do Cristo foi essa certeza que ele nos deu, da imortalidade da alma. São esses os objetivos que ele nos trouxe claros na época que ele esteve aqui, dando um novo sentido à vida, que naquela época poucos tinham a noção da imortalidade da alma, mas ele, com a sua volta, nos trouxe essa grande certeza para a nossa vida, que é o amor. Todas as virtudes tomam uma dimensão muito maior quando a gente vê essa imortalidade que Jesus veio demonstrar para a gente, né? E na lição do capítulo 22 do livro Boa Nova, que nos fala Humberto de Campos de Maria Madalena, que foi a primeira mensageira da morte de Jesus. Então, a mensageira tão importante, por que ela foi premiada para vir trazer essa certeza da volta do Cristo? Porque ela saiu dessas paixões, desses prazeres e foi tocada no seu coração a vivenciar os exemplos que Jesus nos trouxe. Então é importantíssimo a gente ver por que foi ela que trouxe essa certeza para todo mundo na humanidade. Então essa foi, como o Ernest Renan fala, que essa foi a maior notícia que a humanidade recebeu. A volta de Jesus, essa certeza absoluta de que a vida continua. Então, essa é uma certeza que a gente traz desde a sua volta. É isso que a gente precisa estar vendo, né? Com muita clareza. E antes as pessoas da época, né, de Jesus iam para os circos serem mortos, falavam Ave César, aqueles que vão morrer te saúdam e te glorificam. Mas os verdadeiros cristãos que foram tocados pela palavra dele, porque aqueles que ouviram a sua voz jamais esqueceram, né? Esquecem, foram tocados no fundo das suas almas.
daí vieram a dizer: Ave Cristo, aqueles que vão viver para sempre te saúdam e te glorificam. Então essa é a força de Jesus que veio trazer para os cristãos daquela época, que não tinham medo de enfrentar os leões, porque sabia que o Cristo os aguardava do outro lado. Essa é a beleza, a força dos cristãos daquela época, que foram envolvidos por Jesus, pela sua misericórdia, pela sua voz, pelos seus objetivos, né? Então, com isso, todos os sofrimentos e dores tornam mais suportáveis, para que as dores sejam degraus nessa evolução nossa, e não mais aceitáveis, porque a gente sabe desses propósitos superiores que Jesus veio ensinar para a gente. Então, com essa compreensão do que a gente passa hoje, muitas dificuldades, são sementes não tão boas que a gente pôs na terra no nosso passado, mas que temos a possibilidade de pôr novas sementes saudáveis, que venham dar frutos, venham dar coisas boas para o nosso futuro, para que a gente suporte as dificuldades atuais resignadamente. Então era preciso, depois dos cristãos, uma visão mais clara. Por isso que Jesus prometeu o Consolador prometido, que é o Espiritismo, que veio rasgar esses véus ainda mais, como falamos em todas as obras que a casa proporciona o estudo, através dos livros de André Luiz e tantas outras obras, né, que esclarecem de uma maneira muito mais clara do que só com a vinda de Jesus. Por isso que ele prometeu que nos mandaria um outro Consolador, porque não tem nada mais que consola essa certeza da vida eterna que a gente tem e que a gente precisa estar olhando e trabalhando para esse nosso futuro. Então isso daí, né, não foi imaginado, foi a espiritualidade que veio trazer para a gente todos esses ensinamentos, para nos libertar das algemas seculares do materialismo, que ainda temos muita dificuldade em se libertar. Vendo esses propósitos maiores e mais lúcidos, para que consigamos estar na matéria, trabalhando com a matéria, mas enxergar que a matéria são os meios da gente atingir os verdadeiros objetivos, os objetivos superiores, buscando desenvolver os sentimentos nobres que Jesus vem ensinar para a gente: a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo. Esses são os valores que a gente pode carregar aonde a gente estiver. E seremos ricos realmente quando estivermos vivenciando esses valores em nossos corações. Essa é a verdadeira riqueza que Jesus veio mostrar para a gente. Essa é a verdadeira riqueza que o Pai espera que a gente tenha no nosso coração. Desenvolver as nossas virtudes. E daí a gente vê na questão 914, né? Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, que é a maior dificuldade da nossa evolução, é o egoísmo aqui na Terra, né? Que nos prende a essa materialidade e nos impede de atingir essas virtudes de uma maneira mais clara. Ele fala, né?
Fundando-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal, bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se a consegui-lo, à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e o excitam. Isso depende da educação. Por isso que o Espiritismo é estudo. E o Espiritismo proporciona esses estudos que nos mostram isso com clareza. Por isso que Jesus nos falava, amai-vos e instruí-vos, porque é preciso que a gente compreenda, né? Se informe dessas coisas, para através dos estudos e compreendendo, a gente venha a vivenciá-las, se libertando desse egoísmo que ainda é o mal da humanidade. Traz tantas dores, tantos sofrimentos, porque só pensam nele, nunca pensando no nosso próximo. Então, a gente precisa se libertar desse mal, porque senão, a gente partindo para o lado de lá, com essas dificuldades, teremos também muitas dificuldades do outro lado. Por isso que é necessário que a gente trabalhe aqui, aproveite aqui o tempo da melhor maneira possível, se instruindo e trabalhando, compreendendo, levando uma vida para que a gente se esforce a se melhorar a cada dia. É esse o objetivo que o Espiritismo mostra, que Jesus nos mostrou com tanta clareza, né? Então é uma visão real da nosso esforço que vai nos proporcionar uma melhor estadia do outro lado. Então isso nos torna a vida um caminho mais reto, mais moral. Quando todo mundo se compreender essa necessidade de todo mundo se auxiliar, viver os sentimentos da solidariedade, fraternidade, a Terra vai dar um pulo de qualidade. Mas a gente precisa fazer a nossa parte, aquilo que nos cabe. Esse esforço é individual, para que a gente venha a ser uma nota harmoniosa na criação divina, no universo, atingindo os objetivos para que a gente foi criado. Essa é a maneira de a gente agradecer ao Pai o que o Galácio falou, porque tudo ele provê para a gente, nos deu a vida, nos dá tudo para a nossa evolução. Como que a gente pode retribuir tudo isso daí? Uma vida eterna que não vai ter mais fim, que a gente ainda tem uma visão tão curta do que seja, não consegue ainda imaginar. Então dessa maneira, desse esforço pelo bem-estar nosso, que a gente pode proporcionar alguma coisa boa para o nosso semelhante. Não tem outra maneira da gente retribuir. E como é falado aqui nos estudos, a humanidade já é maior de idade, já passamos dos 18 anos. Então está na hora de trabalhar, de se mexer, fazer alguma coisa em agradecimento a tudo aquilo que a gente recebe todos os dias. A água que acabou de tomar para passar a tosse, né? Do ar que todo mundo está respirando, senão não aguenta 5 minutos, né? É assim, mas e aí? Como que a gente agradece? Tudo isso foi trabalho de alguém. E o Espiritismo mostra que foi trabalho de Jesus. Tudo isso feito para a nossa evolução. Como que a gente pode desfrutar tudo isso sem tentar retribuir de alguma forma? Como? A gente estando vivendo mais harmonizado dentro das leis, dos propósitos que o Pai criou a gente.
vivenciando o que Jesus vem ensinar para a gente. Então é isso que a gente precisa estar lutando com as nossas imperfeições. Deixar de ver o cisco no olho do outro e ver a trave que está no nosso. Ver as coisas que estão nos atrasando a nossa evolução. Porque essas coisas têm nos trazido imensas dificuldades. Porque essas dificuldades não são de agora que estão atrapalhando a nossa evolução. E a gente precisa se conscientizar delas, ter a coragem de assumir e tentar reverter, trabalhando, se livrando delas. E para isso, as nossas forças são praticamente insuficientes. Força só um tem. Jesus tem. Então, que a gente busque ele de uma maneira mais significativa, buscando o seu equilíbrio e os seus propósitos, de uma maneira cada vez mais intensa, para a nossa própria felicidade. Porque se eu não for feliz, se eu não estiver bem, o que eu posso oferecer para o meu semelhante? Se eu não tenho equilíbrio, não tenho paz, não tenho nada, o que eu vou dar para o meu semelhante? É preciso amar o próximo como a ti mesmo. Eu preciso estar trabalhando para mim primeiro. Isso não é egoísmo. Isso é auxiliar Jesus nos objetivos que ele vai instalar aqui na Terra. Demore o tempo que demorar. Vai depender da transformação de cada um. Porque os objetivos ainda da maioria é guerra, é destruição. Então a gente precisa dar força para que o bem venha a ser o domínio maior aqui nesse planeta. Porque ele ainda é tímido. Nós não trabalhamos como deveríamos já, pelos conhecimentos que o Espiritismo nos proporciona. Então é preciso que a gente se mexa e retribua à altura daquilo que a gente vem recebendo. A quem muito foi dado, muito será pedido. E na hora do nosso desencarne, aqueles que muito receberam, se a gente tiver trabalhado, não tiver ficado na pasmaceira que o Palminha falou no DOI lá embaixo, pediu para passar para a maioria dos trabalhadores da casa, né, para sair dessa pasmaceira, a gente vai estar com a nossa consciência mais leve, mais alegre, mais satisfeito com os nossos compromissos que assumimos antes de encarnar. Essa vai ser a satisfação íntima, com que a gente vai poder chegar e ver aqueles que estão aqui nos auxiliando o tempo todo, que a gente nem percebe como a gente está sendo auxiliado em todos os momentos da nossa vida, por não termos essa faculdade de estar visualizando os desencarnados de uma maneira mais lúcida, mas eles estão próximos da gente, aqueles que gostam da gente e estão torcendo para a gente. E na hora que, se a gente desencarnar, tiver contente com a nossa própria satisfação íntima, a gente vai estar em sintonia com eles. Senão a gente vai sintonizar aqueles que estão nos prejudicando aqui, pela nossa própria culpa de não ter feito o que viemos fazer. É preciso que a gente aproveite o tempo da melhor maneira possível. Então, aqui no livro Depois da Morte, né, que é ótimo, muito bom, Leon Denis, ele nos fala aqui: o tempo das aspirações incertas, das vagas esperanças passou. Não se trata mais de sonhos, de um misticismo. Doentio, nem de mitos gerados pelas crenças supersticiosas. É a própria realidade que se revela.
é a afirmação viril das almas que deixaram a terra e comunicam-se conosco. Vitoriosos da morte, planam na luz, acima desse mundo, que seguem e guiam no meio de suas perpétuas transformações. Esclarecidos por elas, conscientes do nosso dever e dos nossos destinos, avançamos resolutamente no caminho traçado. Não é mais o círculo estreito e sombrio, isolado, que a maioria dos homens acreditou ver. Para nós, esse círculo alarga-se ao ponto de abarcar o passado e o futuro, que religa ao presente, para formar uma unidade permanente, indissolúvel. Nada perece, a vida muda simplesmente de forma. O túmulo nos conduz ao berço, mas tanto de um como de outro partem vozes que proclamam a imortalidade. Então, essa visão muito mais ampla, que nos liga o passado, o presente e o nosso futuro. Entra aí, Fernando. Senta aí. E no final, ele diz assim: e você, ó meu amigo, meu irmão, que recebeu essas verdades no seu coração e que lhe conhece o valor, permita-me um último apelo, uma última exortação. Lembre-se de que a vida é curta. Enquanto ela dura, esforça-se para adquirir o que veio procurar nesse mundo. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa o seu ser espiritual daqui sair mais puro do que quando aqui entrou. Acautela-te nas armadilhas da carne. Reflita que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos abandonam a alma num assalto perpétuo. Toma cuidado com a matéria. Não deixe se envolver demais com as suas atrações e distrações, porque o tempo passa muito rápido e aí você só ficou na parte material e o teu espírito, que é eterno, o que você angariou para ele? Depende do trabalho individual de cada um. Se a gente não fizer, é um trabalho intransferível. Ninguém vai fazer por nós. Jesus veio e exemplificou o que a gente precisa fazer. Lute com coragem contra as paixões. Lute pelo espírito e pelo coração. Corrija teus defeitos. Adoce o teu caráter. Seja mais doce com os seus semelhantes. Quer coisa mais bonita do que isso? A gente tem sido doce em nosso lar, com os nossos familiares, com todos aqueles com quem a gente convive. Estamos desenvolvendo essa doçura do amor, que era o próprio Cristo, que é Ele, né? A sua virtude em excelência, essa verdadeira doçura. Fortifique sua vontade, que seu pensamento se afaste das vulgaridades terrestres, escape para o céu luminoso. Olha que coisa mais linda do mundo. Alarga o teu pensamento, olha para de noite para as estrelas, olha quanta coisa ainda que o Pai criou para a gente, que a gente não consegue ainda visualizar tanta beleza que existe por aí e que nos aguarda. A gente ainda fica assim, tão no egoísmo, no apego. Vamos viver sentimentos, buscar desenvolver esses sentimentos mais luminosos, né? Lembra-te de que tudo que é material é efêmero. As gerações passam como as ondas do mar. Os impérios desmoronam-se, os próprios mundos perecem, os sóis se apagam.
Tudo foge, tudo se dissipa, mas há 3 coisas que vêm de Deus e são imutáveis como Ele. 3 coisas que resplandecem acima do reflexo das glórias humanas: a sabedoria, a virtude e o amor. Conquiste-os pelos seus esforços e, alcançando-os, elevar-se acima do que é passageiro e transitório para desfrutar do que é eterno. Olha só, Leon Denis não é fraco não, hein? Coisa mais linda do mundo. Nossa, os nossos objetivos que Jesus nos trouxe com tanta clareza nos inspirem, né? Nos auxiliem nessa vontade de subir essa espiral contínua e constante rumo ao Pai, superando as nossas imperfeições, né? E Ele pedindo a Ele a força necessária para que a gente vença todas as dificuldades que a vida nos apresenta, porque sozinho a gente não dá conta. Só com Ele a gente consegue vencer todas as dificuldades da nossa vida. Mas com Ele, de mãos dadas com Ele, com os seus objetivos, a gente sobe nessa espiral infinita rumo ao Pai, rumo à perfeição, rumo à eternidade. Então que a sua força de amor esteja dentro dos nossos corações, nos sustentando essa força que a gente precisa para estar evoluindo e caminhando rumo ao amor que o Pai criou a tudo e a todos. Boa noite a todos.